Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que as bênçãos de Deus repousem sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre a sua família. Mais um devocional, onde nós vamos alimentar a nossa alma com a leitura da palavra de Deus e também com a oração. No final, nós vamos orar, pedindo a Deus a bênção, a proteção, pedindo a direção e também aplicando esta palavra no momento da oração, que é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Amém? Nós vamos então falar hoje sobre o tema Por onde andares, sou contigo, diz o Senhor. Esse texto está em Isaías capítulo 43, versículo de número 2. Acompanhe comigo a leitura aí na tela. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Graças a Deus. Nós vamos então fazer algumas divisões bem simples para o nosso entendimento do que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. O primeiro é a quem Deus está falando, a quem Deus direcionou essa palavra. Depois, o ambiente, quais são os ambientes que passamos. Depois, por que Deus está contigo, você vai entender isso, porque Deus está com você. E por fim e o último, a promessa de Deus então. Vejamos o primeiro, que é a quem Deus fala, que está no versículo 1, olha só o texto. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então nós vemos aqui que Deus está direcionando a nação de Israel. Deus inicia uma conversa com Israel através do profeta Isaías. E Deus então diz que ele criou, que ele formou e que ele remiu e que ele chamou pelo nome. Veja só, criou fala de início. Então quando ele diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ou seja, que deu início, que iniciou tudo, ó Jacó, e que te formou, fala do processo. E que te deu processos, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. A palavra remir é comprar como propriedade particular. E pelo teu nome te chamei, que é a relação de eu conheço você, Israel. Eu te conheço. E então ele diz, tu és meu. Isso aqui é Deus falando com a nação de Israel. É Deus direcionando exclusivamente para a nação de Israel, dizendo que eu fiz vocês no início, eu acompanhei vocês no processo, eu remi vocês, eu trouxe vocês como uma propriedade particular, você é meu, e eu te chamo pelo nome porque eu conheço você, eu sei como é você, eu te conheço. Isso aqui fala muito forte conosco, porque a palavra de Deus diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E tudo que existe nas Escrituras Sagradas, nós devemos também aplicar de forma pessoal. E nós vemos aqui então Deus falando conosco nesta manhã, que Deus nos criou, que Deus nos formou, que Deus nos comprou e que também Deus nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece. E Ele diz, e tu és meu, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você chegou nesse vídeo meio pensativo, meio angustiado. Você chegou nesse vídeo abatido, entristecido com alguma coisa que aconteceu, às vezes uma lembrança do passado, uma acusação que Satanás ele tenta distorcer a sua vida, ou algo que até mesmo você está vivendo de grande dificuldade. A palavra de Deus está sendo direcionada para o seu coração e Ele está dizendo que Ele estava com você no início, manteve com você no processo, que Ele comprou você como uma propriedade particular através do sangue de Jesus Cristo e que Ele te chama pelo nome porque Ele te conhece. E o Deus Todo-Poderoso diz, tu és meu, tu és meu, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos então uma relação que Deus tinha com Israel e que Deus tem com todos os teus filhos, de uma relação tão pessoal, tão próxima, a ponto de Deus então se colocar aqui e mostrar que desde o início até o momento Ele acompanha e Ele conhece tudo. E então Ele diz que é o versículo que nós estamos trabalhando aqui nesta manhã. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Águas e rios
fala de circunstâncias que nos coloca de forma submersa, que nos deixa abatidos, angustiados. Ele diz então: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão ou não vão te afogar. Por quê? Porque eu vou estar com vocês, eu vou ajudar vocês. Se for necessário eu faço vocês andarem sobre as águas, se for necessário eu abro o mar, se for necessário eu seguro o rio e fazendo montões como aconteceu com Josué, abre o mar como aconteceu com Moisés, anda sobre as águas como aconteceu com Pedro. O que é isso? É o cuidado de Deus. Então ele diz: quando passares pelas águas eu serei contigo, pelos rios eles não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, que fala de provação, de teste, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, eu vou guardar vocês como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Nós vemos então esta ação de Deus com a nação de Israel e com os seus filhos, e aqui nós entendemos algo maravilhoso. Primeiro, que nós iremos passar. O texto não diz que vamos ficar ausente da passagem. O texto é claro em dizer: quando passares, ou seja, o momento vai chegar, a situação ela vai acontecer, mas quando você passar, eu estarei contigo. A situação então ela vem acontecer, mas a presença de Deus está conosco, gerando então o milagre, a provisão, gerando então o cuidado de Deus. E isso é muito interessante, ou seja, não importa o ambiente que você passe, se é o deserto, se é a água, se é a chuva, se é o verão, se é o outono, se é o inverno, não interessa o ambiente, se é o campo, se é a cidade, não interessa. O que interessa para nós é saber que Deus está conosco, que Deus está te acompanhando em todos os ambientes que você vive. Aí você então deve se perguntar: por que Deus está comigo? Por que Deus anda comigo em todo e qualquer ambiente? Veja o texto, observe o versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito em teu lugar, a Etiópia e Sebá. Esta questão aí de dar Egito, Etiópia e Sebá fala de que Deus então deixou estas nações para um outro plano e iniciou a salvação com Israel. Deus ele poderia ter começado a questão da salvação com qualquer outra nação. Ele poderia começar na Etiópia, em Sebá e no Egito. Mas não, ele optou porque ele amou Israel. Então ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti, e és povos pela tua vida. E povos pela tua vida, o que é isso? É Deus falando: olha, eu vou permitir que vocês passem por provações, por testes, mas eu estou com vocês, independentemente do ambiente, mas eu vejo vocês de forma preciosa, porque eu amo vocês. E então eu darei qualquer coisa para que eu faça vocês estarem em proteção, em abrigo, em segurança. E nós vemos então aqui que o porquê que Deus está conosco em qualquer ambiente que nós passamos. Porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama, por isso que Ele nos acompanha. Por isso que quando Jesus Cristo estava indo para o céu, Ele diz: olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que que Jesus nos acompanha em todas as épocas, em todas as eras? Porque Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo ama aqueles que o ama, ama aqueles que deseja se entregar a Ele. E então Ele deixa a promessa novamente no versículo 5: não temas, pois, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Ou seja, não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. E ele diz acerca do futuro: a tua descendência, o teu futuro Israel, desde o Oriente eu vou ajuntar, até do Ocidente eu vou ali agregar eles, trazer eles. Isso fala então do cuidado do futuro que Deus tem para com a nação de Israel. E aqui a gente faz mais uma aplicação, dizendo que Deus
Deus passa com você em qualquer ambiente, porque Ele ama a tua vida, porque Ele tem um plano para você, porque Ele tem um plano de resgate, de salvação. Por isso que Ele te acompanha em qualquer ambiente. E a promessa dele continua de pé. Não temas, pois porque eu sou contigo. Coloque Deus na frente de tudo que você for fazer. Coloque Deus na frente dos seus sonhos, dos seus planos, da sua igreja, do seu ministério, do seu trabalho, da sua família, dos seus relacionamentos, das suas questões. Coloque Deus à frente de tudo, porque Ele passará com você em qualquer ambiente. Por quê? Porque Ele ama, porque foste precioso aos olhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós então vamos fazer esse momento agora de oração, pedindo a Deus as bênçãos dele sobre o nosso dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome neste momento de devocional. Te agradecemos pelo Senhor ter nos criado, nos formado, nos remido e nos chamado pelo nome. Te louvamos pelo Senhor passar conosco em todos os ambientes, pelas águas, pelos rios e pelos fogos. E o Senhor Deus nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Te louvamos pelo Teu grande amor, ó Deus, que o Senhor derrama sobre nós, a qual o Senhor nos orienta e nos guia através da Sua palavra. Te louvamos pela promessa que o Senhor fez a nós, que está conosco em todo momento, e que o Senhor então cuida de tudo, tanto do presente e também do futuro. Apresentamos ao Senhor o nosso domingo, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua proteção, o Teu amparo, pedimos que o Senhor nos dê um domingo abençoado nos nossos lares, com as nossas famílias. Ó Deus, que seja um dia abençoado, frutífero na Tua presença. Assim, Pai, nós oramos e Te louvamos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que você tenha aí um domingo abençoado na presença de Deus, repleto das misericórdias. E segunda-feira nós temos mais um devocional aqui para a gente crescer juntos na graça e no conhecimento de Jesus. Deus te abençoe.